E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo, né? Aquilo que a gente vinha discutindo sobre essa relação, essa dimensão da socialização dos indivíduos, né? Naquilo que a gente pensa dentro dessa dinâmica entre a ingerência ou a interferência do indivíduo na sociedade, ou seja, influenciando o conjunto, a totalidade daquilo que é a sociedade, como também qual é o peso, qual é o nível, qual é a intensidade que a sociedade forma, molda os indivíduos. Então, essa é a relação que a gente vai continuar pensando. Na aula passada, a gente ponderou um pouco sobre Marx e hoje a gente vai pensar, analisar, discutir um pouco sobre o viés de outro pensador importante, de outro é, é, vamos dizer, pensador que foi muito importante para a construção da sociologia e do pensamento sociológico, que é Emile Durkheim, né? Durkheim ele constrói seu pensamento num contexto de muita turbulência na França. É importante a gente ter em mente, em vista, que dois fenômenos históricos caracterizam e influenciam de maneira muito impactante o pensamento de Emile Durkheim. Um é o fato da França ser, podemos dizer assim, durante o século XIX, desde a Revolução Francesa, um país marcado por constantes turbulências e conflitos políticos, né? Então isso refletiu a história francesa desde o final do século XVIII e passando pelo século XIX. Isso foi uma realidade que recorrente, né, de instabilidade, de certa turbulência política, e outra coisa que também é muito importante, que por sua vez coloca outro agente político e histórico na arena das disputas no mundo, que marca sobretudo o século XIX e o século XX, desde então, desde o advento do capitalismo, que é o surgimento do operário ou do proletariado, né? Dos trabalhadores ou dos proletários, do proletariado, conforme diria Marx, que surgem na arena política como consequência e produto das mudanças e das alterações promovidas pela Revolução Industrial no modo de produção, permitindo assim o advento do modo de produção capitalista e, por sua vez, colocando um outro ator político que trazia inerente à sua condição de classe, à sua condição política, alguns conflitos no âmbito da sociedade, e o Emile Durkheim tenta e pensa analisar justamente nesse sentido, sobre a divisão do trabalho social, né? De que maneira isso influencia as relações e de que maneira ele pensa e produz seu pensamento no sentido de quais seriam os fatores, as leis presentes na sociedade ou a dinâmica existente na sociedade possível para construir uma realidade mais estável, mais tranquila. Ele, então, vamos dizer que por essas duas dimensões, seja pelos conflitos inerentes à luta de classe em torno das relações de produção, seja por conta da própria realidade específica da França, desde a Revolução Política, a história política da França, ele pensa sobre a necessidade de construiu uma teoria, não é à toa que ele é um dos fundadores da sociologia, e pensa a sociologia como uma ciência sui generis, ou seja, uma ciência específica para um problema específico, direcionada a resolver os problemas da sociedade. Então ele tem um papel importante na história da sociologia e no pensamento sociológico pela sua corrente de pensamento. Inclusive ele é um dos fundadores de uma doutrina, de um campo filosófico conhecido como positivismo, mas depois a gente vai estar discutindo de maneira mais é, acuada, né? Acurada, perdão, essa questão do positivismo, mas não é o momento. Então, o Emile Durkheim ele tem como pretensão analisar que a sociedade tem alguns mecanismos que definem o seu funcionamento. O Durkheim ele dialoga também muito com o campo da biologia, então, na sua discussão sobre a socialização dos indivíduos e sobre a própria sociedade, ele tenta o tempo todo entender e interpretar a sociedade como um certo organismo, né? Então ele tenta analisar os mecanismos de funcionamento da sociedade, crendo que era possível identificar esses mecanismos como leis, vamos dizer assim, gerais, que são recorrentes, constantes e determinam o comportamento tanto particular dos indivíduos como da sociedade no seu conjunto.
em certa medida, ele acreditava que essas leis, ou partia desse pressuposto, que essas leis seriam ahistóricas. Como assim ahistóricas? O que eu quero dizer com isso? Que elas não necessariamente se transformavam de uma maneira como consequência da disputa ou das interações ou das interferências dos indivíduos. Eram como se fossem estruturas permanentes na lógica do próprio funcionamento da sociedade, mecanismos que determinavam o funcionamento da sociedade. E com isso a sociedade, por sua vez, na visão dele, teria uma certa consciência coletiva, ou seja, uma forma de funcionar a própria sociedade, de forma que as pessoas naturalizassem esse funcionamento e essa própria lógica, né, essa própria consciência coletiva, ela seria capaz, por exemplo, de gerar um efeito coercitivo sobre as pessoas, ou seja, ela seria capaz de pressionar as pessoas no sentido de adequar os seus comportamentos a essa consciência coletiva. Pensando numa lógica, só fazendo uma comparação daquilo que discutimos um pouco em Marx, a chave de interpretação do Durkheim, né, ela está muito mais ancorada na análise da sociedade, na dimensão da sociedade na sua totalidade e dessa sociedade gerando efeitos no indivíduo do que o contrário, né? O Marx ele tem, embora ele pensa no sujeito coletivo, mas ele entende a sociedade como vamos dizer assim, um ente passivo sujeito à ação humana e, por sua vez, até necessária essa ação para a transformação e o aperfeiçoamento da sociedade. A visão de luta de classes do Marx, inclusive, é uma visão de modo geral, ou a visão de história do Marx de modo geral, consequência de uma dinâmica dos sujeitos coletivos em disputas, que seriam as classes sociais, que produziriam resultantes históricas e tendências históricas. Já para o Durkheim, esse fenômeno vamos dizer, um pouco exagerado, mas assim, é mais o inverso, no sentido de que essa consciência coletiva, que tinha um papel coercitivo, ou seja, de pressionar, de gerar a adequação dos indivíduos particulares, não só do ponto de vista também de comportamentos, mas também de crenças, de reconhecimento, de identificação desses indivíduos na lógica de funcionamento da sociedade. Para o Durkheim, o nome disso, dessa consciência coletiva ou dessa dinâmica de interação, ele definiria como fatos sociais, em que a sociedade entraria na prática na cabeça de cada pessoa, né? Então, ele define como os fatos sociais como modos, né, de agir que são introjetados pela sociedade. E aí, determinando, conforme eu disse, que eu vou seguir no roteiro, aí às vezes posso repetir por causa do roteiro. Modos de agir e atitudes de comportamentos, ideias, valores, crenças, rituais. Então, isso, ele inclusive dá o exemplo de caso uma pessoa que cresceu dentro de uma determinada sociedade vá para outra, muito daquilo que ela se formou, muito daquilo que ela acredita, muito daquilo que ela foi ensinada, ela não vai conseguir simplesmente desfazer, se desvencilhar, se desligar daquelas crenças, daquela religiosidade, daqueles hábitos, daqueles comportamentos só porque mudou de local, ou da mesma forma se ela fosse para uma ilha deserta, o comportamento seria o mesmo. Então, ele define também esses fatos sociais, que é esse processo de introjeção de determinada lógica da sociedade, dessa consciência coletiva da sociedade nos indivíduos, e aí por isso a gente pensa por esse viés a socialização dos indivíduos pelo caminho do Durkheim, pelo caminho do pensamento do Durkheim, né? Ele pensa os fatos sociais a partir da perspectiva da coercitividade, ou seja, ela de fato, essa consciência coletiva, esse fato social, ela produz um certo controle, um certo exercício de enquadramento das pessoas, de modo geral uma dinâmica que se dá de fora para dentro. Por quê? Porque particularmente, ou melhor, individualmente, o indivíduo se insere numa sociedade de âmbito mais amplo, né? E ele por essa coerção, o entorno, o exterior, exerce essa pressão, essa força de adequação dos comportamentos, de disciplinarização. Então, ele é disciplinado pelo meio
e isso por conta da existência, segundo o que defende Durkheim, de um fato social que define um certo padrão geral daquela sociedade. E, em certa medida, a generalidade, ou seja, como eu disse, é um padrão geral que está presente naquela sociedade, naquele determinado contexto histórico e geográfico, vamos dizer. Seguindo, esse modo que esses fatos sociais são representados, eles vão produzindo sempre uma consciência coletiva que define certo e errado, que define adequação, que define a função de cada pessoa, né? De que maneira as pessoas devem se comportar, de que maneira as pessoas devem agir para pertencer àquela sociedade. Com isso, fica já colocada a nossa reflexão de que aqueles e aquelas que não necessariamente se adequam a essa sociedade são identificadas como comportamentos não adequados, né? Como comportamentos que devam sofrer algum nível de sanção ou algum nível de crivo, né? Do ponto de vista de que a sociedade deva produzir algumas respostas, né? E conforme eu disse, essa não adequação, ela por conta da existência desse fato social, ela produz regras sociais que todas as pessoas precisam seguir. E toda a sociedade, em alguma medida, tem isso, como leis, regras de trânsito, comportamento, não roubar, são regras que a adequação ela se confirma ao seguir esses procedimentos. E aí o Durkheim ele produz também uma questão que eu acho que é importante a gente considerar, que esse processo de adequação, de consciência coletiva, seria produto, comparando em alguma medida também a gente considerando, fazendo mediano com Marx, seria produto de uma dinâmica da divisão do trabalho social, né? Só existe essa consciência coletiva historicamente, ou só existiu essa consciência coletiva por conta de uma necessidade, vamos dizer assim, de dependência da vida nessa coletividade, né? Nessa dimensão de comunidade, nessa dimensão coletiva da vida em sociedade. Então foi a divisão do trabalho e a necessidade do homem no enfrentamento com a natureza para garantir a sua sobrevivência, para obter os recursos necessários para a sua sobrevivência na natureza, que ele teve que estabelecer uma vida ou uma relação com a natureza a partir de uma coletividade, e com isso, para maximizar esses recursos, ele teve que ir produzindo no caminho uma certa divisão do trabalho social, definindo funções. Então, para o Durkheim, essa divisão social do trabalho social, perdão, ela produziu uma certa consciência coletiva que por sua vez ao longo do tempo e do seu desenvolvimento produziram os fatos sociais e as regras sociais. Mas ele define que essa divisão do trabalho social produziu também historicamente uma certa dinâmica no âmbito da sociedade de solidariedade, que ele distingue de duas maneiras: a solidariedade mecânica, que seria uma solidariedade produto, né, de uma sociedade mais simples, menos desenvolvida, no que o trabalho não seria tão complexo e especializado, e com isso ele diz que a forma de justificação para essa solidariedade, de um modo geral, era fruto ou da coerção, seja pela dinâmica da força, ou como através da própria religiosidade, né? Discurso religioso. Já no capitalismo, e isso é importante novamente a gente retomar para a gente não perder o fio da meada. O Durkheim ele é muito influenciado, assim como Marx e assim como Weber, mas Durkheim e Marx muito mais, assim, do ponto de vista da reflexão, embora o Weber também tenha um trabalho consistente em relação ao capitalismo, mas tanto o Durkheim como o Marx eles são anteriores, né, ao Weber, e eles pegam um contexto em que todos os conflitos em torno das relações de produção dentro do capitalismo, em alguma medida, significavam uma certa novidade histórica, tendo dois juízos simultâneos,
tanto os lados positivos quanto os lados negativos de todas as inovações que eram consequência desse processo de advento, né, do capitalismo a partir da Revolução Industrial. Então, de fato, eles percebiam claramente ganhos de produção, aumento de produtividade, aumento da riqueza, mas por sua vez perceberam e responderam todos dois de maneiras distintas a essas duas dimensões, perceberam, vamos dizer assim, fenômenos ruins, sobretudo a partir dos conflitos e da pobreza e da miséria gerada no espaço urbano, na classe trabalhadora, no campesinato que saiu do campo e se transformou em proletário nas cidades. Então, eles responderam de maneiras distintas a essas duas dimensões. Uma é a leitura dos aumentos de produtividade da riqueza, que foi consequência do modo de produção capitalista. Para o Durkheim, ele via isso de uma maneira natural e evolutiva. O Marx também via de maneira evolutiva, mas entendia que tinha um pecado original, vamos dizer assim, inerente ao próprio surgimento do capitalismo, que são outra discussão. E no âmbito social, vamos dizer assim, para além da economia, das relações sociais, tanto Durkheim como o Marx, eles entendiam o processo e as contradições dos fenômenos, mas para o Durkheim, ele entendia que a melhor maneira era você aperfeiçoar e combater essas anomias, né? Essas contradições, esses problemas da sociedade, no sentido de reformá-la, de aperfeiçoá-la. Ele não definia como reforma a palavra, não, mas ele entendia que era o ideal encontrar essas leis e estruturar a sociedade dentro de uma divisão do trabalho social de forma de construir o aperfeiçoamento. Lembrando que ele pensa a sociedade muito dentro da lógica de organismo, né? Então, muito inspirado nas ideias e nas teorias dentro da biologia, e que o ideal era construir um bom funcionamento da sociedade. Tanto é que ele compara e utiliza o conceito de patologia, de fisiologia, são conceitos, e o próprio conceito de anomia é um conceito também que tem a sua origem no campo na área de pensamento, a partir do pensamento dos estudos na biologia, né? E o Marx defendia a luta de classe. Então, o Durkheim ele diz que essa solidariedade mecânica é produto muito mais identificado com sociedades, vamos dizer assim, no juízo do Durkheim, primitivas, em que a justificação dessa solidariedade seria muito mais uma necessidade justificada pela força ou simplesmente pelo discurso religioso. Já na sociedade contemporânea, ou na sociedade industrial, ele diria que essa solidariedade seria orgânica, né? Porque a relação de interdependência, tendo em vista a especialização e a complexificação, ou seja, essa divisão do trabalho se tornou muito mais complexa, geraria uma interdependência que, por sua vez, fecharia esse certo círculo, né, de uma consciência social em torno da necessidade da sobrevivência do conjunto, né? Então ele faz essa distinção, né? Que não é somente a sociedade que faz o indivíduo. Então essa solidariedade orgânica, ela seria na verdade produto desse modo de produção ou desse estágio das relações de produção e da divisão, sobretudo, do trabalho social. Ele está muito amparado nessa dimensão, vamos dizer assim, econômica, com uma maneira que também produz seus efeitos sobre a sociedade e sobre os indivíduos. Então ele afirma que não é o indivíduo que faz a sociedade, mas a sociedade que na prática faz o indivíduo. Lembrando de novo da aula anterior da comparação que nós fizemos. E por sua vez, como ele tenta analisar os fenômenos sociais, ele faz um estudo para identificar se isso de fato era uma realidade, ou seja, se a sociedade de fato fazia os indivíduos, qual era o maior vetor de forças dentro desse debate entre esses teóricos. Ele estuda o suicídio como fenômeno social, né? Ele parte dessa crença que o suicídio é um fenômeno social, em que seria possível encontrar recorrências, motivos geradores, como também uma certa proporção em relação à sociedade geral, em relação a grupos sociais, em relação a territórios, a determinadas oscilações por conta de determinados efeitos. Então ele identifica o suicídio e ele encontra de fato algumas recorrências, algumas constâncias
a partir de estudos de dados estatísticos, e ele define os 3 tipos de suicídio como efeito e produto das relações sociais, que seria o suicídio anômico, o suicídio egoísta e o suicídio altruísta. O que seria o suicídio anômico? De modo geral, o suicídio anômico seria produto de alguma anomia social, algum problema econômico, alguma crise política. Tudo isso geraria, em alguma medida, tendo em vista a crise no âmbito da sociedade, produziria seus efeitos sobre os indivíduos, e a resposta a esses impasses presentes na sociedade seria o suicídio. Por sua vez, ele também define o egoísmo, o suicídio egoísta. O suicídio egoísta vem por outro viés como consequência de um desligamento do indivíduo em relação à sociedade, ou seja, de um certo desprezo, de um certo individualismo em relação ao geral. Então, o indivíduo, na visão dele, esse que não seria, vamos dizer assim, adequado àquela consciência coletiva, né, aquela consciência presente na sociedade, ele iria cada vez mais se desligando dela, e a consequência disso seria o suicídio. E por sua vez, para encerrar, é o suicídio altruísta, que é de fato por um caminho oposto ao suicídio egoísta, muito presente, por exemplo, no exército ou em situações que exigem um nível de altruísmo. A pessoa, em nome de um determinado grupo, em nome de uma determinada causa, em nome de um determinado motivo, vamos dizer assim, de modo geral, valoroso, reconhecido como valoroso para esses indivíduos, eles abririam mão da própria vida, ou seja, a vida perderia o seu valor em relação a essa causa, e o Durkheim elege isso também como indivíduo. Esse tipo de sentimento, ele, por exemplo, identificou muito recorrentemente no exército, né? Soldados entram naquela atmosfera de valores, eles acreditam no dever em relação à corporação, à instituição, né? E aí, a partir disso, a vida ganha um valor menor do que a manutenção e a defesa daquela instituição, e isso ele define como suicídio altruísta. Pessoal, vou passar um pequeno exercício. Mais uma vez, desculpa ser corrido, eu tentei, para a gente não ficar em muitas aulas discutindo o mesmo autor, eu sempre tento fazer corrido numa tacada só. Eu vou tentar em breve começar a fazer algumas edições de vídeos, e talvez, se fosse possível, um dia eu ia querer fazer também uma videoconferência no Google Meet. Mas vamos avançando, que seria melhor para a nossa interação, para a fala não ficar tão corrida e tão acelerada assim, né? Na próxima aula eu trato de Weber e a gente fecha esse conteúdo, tá? Passar novamente um pequeno exercício. Ou talvez não passe agora e passe só na próxima aula, tanto de Weber quanto de Durkheim. Falou, pessoal, um grande abraço, uma boa tarde.